Gesso agrícola está sendo bastante utilizado na agricultura. Eu utilizo em jardim? A resposta é sim, mas tem critérios para ser utilizado. Mal utilizado, colocado de forma indiscriminada, vai causar mais problemas no seu jardim do que soluções e ganhos. Então, muitas vezes a pessoa vê um programa de agricultura e vê falando que eu coloquei gesso agrícola no meu café, as raízes aprofundaram, e vê só benefícios. Eu acho isso muito problemático, porque tem critérios para que isso seja colocado. Então não é pegar e só jogar lá e vai ter o benefício. Se a gente coloca somente o gesso agrícola, pode ter benefício se isso foi colocado da forma certa, se você sabe a necessidade de gesso que é necessário naquele solo e como é feito aquilo. Então vamos explicar um pouquinho o uso de gesso agrícola, o que é, para que serve. Se der tempo, a gente fala também de como utilizar. Senão a gente vai parar aqui e depois a gente complementa com outro de como que a gente vai utilizar ele. Então o gesso agrícola para a agricultura é relativamente novo. Deve ter aproximadamente uns 10 anos que está sendo utilizado. Ele antes era um subproduto de indústrias que produziam adubos fosfatados. Essas rochas fosfatadas eram atacadas, entre aspas, por ácidos, ácido sulfúrico, para retirar aquele fosfato, e o resíduo é o gesso agrícola. E por incrível que pareça, para cada 1 tonelada de adubo fosfatado que é fabricado para o mercado agrícola, sobrava de resíduo 4 toneladas de gesso agrícola. Então a gente tinha muito mais resíduo e isso ia ficando acumulando montanhas e montanhas, ia sendo jogado fora e não tinha uso agrícola. Então eles tentavam primeiro plantar nessas montanhas, aí não dava um bom resultado, plantar direto. A gente vai falar da fórmula do gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio. Ele é até diidratado, tem 2 moléculas de água, Então é o sulfato de cálcio ali, resumidamente, que vem com umidade, com cálcio ali. E esse gesso agrícola, ele pode ajudar muito no sistema radicular de plantas ornamentais no jardim, de gramado, de plantas frutíferas, de palmeiras, árvores que estão ali no seu jardim. Tudo isso vai ter benefício desde que você faça as coisas certas. Então vamos aos benefícios. Primeiro, o calcário, ele é pouquíssimo móvel no solo. Então, o calcário ele só movimenta se eu faço o movimento físico da terra. Por isso que calcário, vocês vão ver e já viram em vídeos meus, que a gente tem que incorporar ele na terra. Se eu jogar só por cima o calcário, ele não vai movimentar no perfil, por mais água que eu jogue. Posso jogar lá 10 mil litros de água em 1 metro quadrado, e se eu joguei a água só na o calcário só na superfície, ele não vai descer ali para corrigir a acidez profunda. Erroneamente, logo que saiu o gesso, se alguém viu alguma palestra minha aí há 10 anos atrás, 8 anos atrás, logo que saiu, as informações eram muito, vamos dizer assim, conturbadas, do gesso agrícola. O que eu chamo de informações conturbadas? Primeiro, achou que o gesso agrícola era responsável pelo transporte, e correção da acidez profunda no solo. Então hoje já tem certeza que correção da acidez é só o calcário. O gesso agrícola fornece cálcio e como ele é um sulfato, ele fornece também enxofre, que é um elemento essencial para a agricultura e para a jardinagem também, para as plantas do jardim. Outra coisa importante é que ele neutraliza o alumínio. E os nossos solos, que normalmente são ácidos, têm alto teor de alumínio. E o alumínio, ele muitas vezes impede o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Ele é fitotóxico para a raiz da planta. Com isso, a planta chega naquele ponto onde tem disponibilidade de alumínio ali na CTC. Então, se tem ali nas bases alumínio ali, juntamente com hidrogênio, sempre tem, que é a acidez junto com o alumínio, aí a raiz para de desenvolver, a raiz atrofia.
a planta não desenvolve, a planta não cresce, a planta tem estresse hídrico, ela não desenvolve, não produz bem, não cresce bem. E se eu tenho um jardim assim, que é muito comum, que infelizmente as pessoas que trabalham com jardinagem não são bem preparadas para isso, elas não são bem preparadas, não fazem análise de solo, que é uma coisa extremamente importante, não interpretam de forma correta essa análise de solo para aquelas plantas que vão estar no jardim. Isso também é extremamente importante ali. Não adianta a gente falar, vamos dar um chute aqui. Se der um chute, tem que ser aquele chute muito pequenininho para ter aquele micro-benefício. Porque se você chutar demais, você vai ter muito problema, mas muito problema lá mesmo. A gente vai falar deles aqui ao longo aqui dessa pergunta aqui. Então, esse sulfato de cálcio biidratado, ele vai nos dar esse benefício de neutralização do alumínio. Ele movimenta no perfil do solo, diferente do calcário, que se eu põe por cima, ele não desce. Então, ele é solúvel? É. Ele é muito solúvel? Não. Ele não é solúvel igual nitrogênio, igual põe um sulfato de amônio, uma ureia ali no gramado que lixivia rapidamente, igual põe um cloreto de potássio, que é muito solúvel. Mas ele é bem mais solúvel do que o calcário, mas ele é pouco solúvel em relação aos outros. Mas essa solubilidade é suficiente para não haver necessidade de incorporar o gesso agrícola. Eu posso colocá-lo por cima do terreno e com o movimento da água ele desce profundamente no solo, fazendo com que haja uma correção, principalmente na subsuperfície, que a gente chama 0,20 a superfície do solo, de 20 a 40 a subsuperfície, aquela parte mais profunda da terra. Com isso a raiz tem mais capacidade de penetrar. E para plantas arbustivas que exploram essa área de 20 a 40, para árvores, para plantas frutíferas, plantas de médio e maior porte, isso é extremamente benéfico, inclusive para forrações e gramado, que exploram uma raiz mais superficial. Se você consegue neutralizar o alumínio, essa raiz aprofunda até mais do que 20 centímetros. Vai chegar, às vezes, até 30 centímetros de profundidade. Então, a grande vantagem do gesso agrícola e a utilização na agricultura é exatamente essa: fornecer enxofre, fornecer cálcio, levar nutrientes mais profundos no solo e neutralizar um elemento que é um elemento das bases que é extremamente tóxico para a raiz das plantas, que é o alumínio. Depois eu vou falar um pouco de como eu vou utilizar, quantidade e forma de utilizar ele no solo, para vocês terem ideia, mas que são extremamente importantes e que é necessário para me recomendar ter uma análise de solo, senão eu não vou fazer uma aplicação correta ali, eu vou ter que fazer subaplicações. Isso a gente faz até em alguns clientes, mas não é a forma mais correta. Ideal é análise de solo, interpretação, e em cima dessa interpretação, aí sim ver quanto vai ser colocado daquele gesso agrícola na área que você necessita. E estamos aí para ajudá-lo. Qualquer coisa, estamos às ordens para consultoria e para aulas, para dar cursos e outros fatores que vocês queiram aí para ajudar e auxiliar você no jardim. Obrigado e até a próxima.